Foi identificado um caso de sarampo na Madeira. Na semana passada, em causa está uma criança canadiana que reside na região e que não estava vacinada contra esta doença, que é altamente contagiosa. João Vieira Martins, médico de saúde pública e delegado de saúde do Polo Leste da Autoridade de Saúde Regional, explica que este se trata de um caso importado. Trata-se de uma criança de 10 anos com uma história de viagem recente a um país do leste da Europa, onde sabemos que circula o vírus. Portanto, estamos aqui a considerar um caso importado de sarampo. Esta criança não recorreu aos cuidados de saúde, a nenhuma unidade de cuidados de saúde, teve os seus cuidados de saúde em casa e foi assim que identificamos este caso. Neste momento já recuperou totalmente, já acabou o período de infecciosidade, portanto saiu do seu isolamento domiciliário que tinha sido implementado com a identificação do caso. Em declarações ao jornalista Marco Livramento, o médico de saúde pública explica que esta criança não frequenta nenhum estabelecimento de ensino regional, mas integra um ATL. Já foram tomadas medidas preventivas. Frequenta um ATL que também fizemos a avaliação do risco e foram identificados possíveis contactos e foram avaliados a necessidade de vacinação ou não destes contactos. Nesse ATL há crianças que não tenham sido vacinadas, por exemplo, ou adultos? Algumas crianças não estavam vacinadas, outros adultos não conseguimos apurar o estado vacinal devido a uma recusa da prestação desta informação por parte dos contactos, mas todas as informações e todos os sinais de alerta foram transmitidos aos contactos para estarem cientes daquilo que devem identificar e o que fazer se identificarem que algum sintoma ou sinal de doença. Neste momento não temos nenhum contacto com sinal ou sintoma identificado, portanto continuamos com a nossa vigilância ativa até o fim do período de incubação, que irá terminar nos próximos dias. A região conta com uma cobertura vacinal contra o sarampo de 98% da população. João Vieira Martins deixa um apelo. Nós, como somos uma ilha, neste momento temos boas coberturas vacinais, uma cobertura vacinal de 98%. Nós sabemos que a partir dos 95% já temos uma imunidade de grupo, ou seja, mesmo que haja alguns indivíduos que, por natureza da sua situação de saúde ou por doença, não possam ser vacinados, que está contraindicada a vacinação, essas pessoas estão protegidas porque grande parte, a quase totalidade da comunidade está vacinada. Aqui, qualquer caso que apareça, será efetivamente uma importação da doença de um país ou de uma região onde esta doença esteja ativa. O que é importante é continuarmos a manter boas coberturas vacinais e aqui apelamos a toda a comunidade para a vacinação e confirmar o seu estado vacinal e, se não tiver a vacinação atualizada, dirigir-se ao centro de saúde o quanto antes para atualizar o estado vacinal. Delegado de Saúde do Polo Leste da Autoridade Regional, em declarações à TSF Madeira, a notícia deste caso de sarampo identificado na região faz manchete do Diário Notícias da Madeira desta quarta-feira. O Governo Regional foi esta manhã apresentar cumprimentos de Natal à Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. Desejos de um feliz 2026 e que venha com revisão constitucional. Miguel Albuquerque vincou que os poderes do Parlamento Regional precisam de ser alargados. Nós viemos aqui mais uma vez apresentar os nossos cumprimentos à Senhora Presidente da Assembleia e aos Vice-Presidentes, porque o Governo Regional, no quadro do funcionamento da nossa autonomia, responde perante o Parlamento. E o Parlamento da Madeira é o cerne e a base da nossa autonomia política. É evidente que este regime autonómico precisa de ser atualizado e, sobretudo, os poderes desta Assembleia serem alargados, e nesse sentido nós vamos apresentar no próximo ano, nas comemorações dos 50 anos de autonomia política, um projeto de revisão constitucional em consonância com aquilo que entendemos serem os imperativos de desenvolvimento da própria autonomia para as futuras gerações.
Assembleia Regional, onde tem durante os últimos dias sido debatidas as propostas de orçamento e PIDEI para 2026. Miguel Albuquerque não se opõe às propostas de alteração que foram apresentadas pelos partidos da oposição, desde que não coloquem em causa a essência do programa do Governo. O orçamento é um instrumento para a concretização de um programa político, não é mais do que isso. Essas políticas foram sufragadas nas últimas eleições. Nós apresentamos um programa à população, a população sufragou maioritariamente esse programa, que tem um conjunto de opções e de orientações e de caminhos políticos para o futuro da região que são claros. Portanto, o que nós dissemos e continuamos a dizer, nós não somos contra as alterações orçamentais, só que essas alterações orçamentais devem apenas não pôr em causa aquilo que foi sufragado. Ou seja, nós não vamos fazer alterações para executarmos outro programa político. Há algumas alterações que não pondo em causa a essência e a espinha dorsal daquilo que é o nosso programa, podem ser acolhidas para melhorar as nossas políticas, é só isso. Se houver algumas que melhorem e que venham a melhorar o nosso documento e o programa de governo, nada temos contra. Nós não somos dogmáticos nesse aspecto. Somos democratas. Aquilo que foi aprovado pela maioria para ser cumprido. José Manuel Rodrigues, líder do parceiro de coligação CDS, quer a eventual atribuição transversal do subsídio de insularidade a todos os madeirenses. O presidente do Governo Regional não faz essa promessa. Não posso nem vou prometer, por uma questão simples. Nós não interferimos, nós não somos um governo socialista. Porque toda a gente sabe onde as experiências socialistas foram um desastre e continuam a ser. Veja o que está a passar agora em Cuba, que nem eletricidade tem, que se passa na Venezuela. Portanto, nós sabemos o que é o socialismo. Portanto, nós deixamos a nossa sociedade civil e o mercado funcionar. E nós não vamos interferir nas empresas privadas. O que nós criamos é condições para a prosperidade das empresas privadas para poderem, como tem acontecido, melhorar os salários dos seus trabalhadores. 2 dias de debate na especialidade da proposta de orçamento regional para 2026 terminaram na noite de ontem na Assembleia Legislativa da Madeira, tendo apenas o JPP e o Partido Socialista esgotado o tempo disponível para intervir e colocar questões aos vários secretários regionais. Ao final da tarde subiu ao púlpito o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, que focou a sua intervenção na habitação. Em 2026 serão entregues mais 300 fogos. Este orçamento é um compromisso com o futuro. A habitação é e continuará a ser uma prioridade central e negociável do Governo Regional. Prosseguiremos com o reforço das respostas na área da habitação. Em 2026, o investimento na habitação ascenderá aos 81 milhões de euros, representando 20% do orçamento de investimento da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas. Uma estratégia clara, determinada e com visão de futuro. Em 12 anos já entregámos mais de 500 fogos em vários concelhos da região e este investimento irá continuar. Em 2026 serão entregues 300 fogos, assegurando continuidade do acesso à habitação pública. Programas como o Renda Reduzida irão ajudar a responder às necessidades de quem mais precisa, ajustando-se a diferentes realidades familiares. Os programas como o Pro Habitar e PRID continuarão a reforçar a reabilitação, modernização e a expansão da oferta do parque habitacional da região autónoma da Madeira. No que diz respeito ao programa Casa Própria, no início do próximo ano, o Governo Regional irá propor a esta Assembleia uma alteração ao diploma que aprovou este programa, de forma a simplificar os processos de candidaturas e análise das mesmas, adaptando-as às reais necessidades dos interessados e tornando mais expedito todo o processo de execução do apoio solicitado. Pedro Rodrigues recordou que a EHM gera mais de 4 mil habitações em regime de renda social, distribuídas por 64 conjuntos habitacionais. Neste âmbito será dado início à reabilitação do bairro da Nogueira, onde residem cerca de 1000 pessoas. Por outra, o governante confirmou os investimentos no setor do golfe, investimentos que representam 5% do orçamento desta secretaria e justificados por este ser um sector estratégico para a região. Concluiremos a construção do campo de golfe da Ponta do Pargo, iniciaremos a construção de mais 9 buracos no campo de golfe do Porto Santo e iniciaremos os procedimentos necessários para a construção do campo de golfe do Faial. Investimentos estes que representam 5% do orçamento de investimento desta Secretaria Regional para o ano de 2026 e cujo sector representa um investimento acumulado inferior a 0,5% do investimento da Secretaria Regional nos últimos 10 anos. O crescimento do mercado turístico de golfe justifica a aposta da região nesta indústria.
O Golfo é um sector estratégico para a região, um ativo económico com enorme capacidade de criação de valor e de criação de emprego, com efeitos estruturais que ultrapassam o sector do turismo. Além de potenciar o crescimento do turismo de elevada qualidade, o Golfo é um fator de competitividade e valorização da oferta regional, que não pode nem será desprezado pelo Governo Regional. Antes de Pedro Rodrigues, foi a vez da Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude apresentar o orçamento da sua Secretaria. Paula Margarido garantiu que a desigualdade de rendimentos na Madeira é menor do que no conjunto do país e destacou a subida do salário mínimo para 2026. Temos previsto um aumento de 915 para 980, ou seja, mais 60 euros do que os 920 previstos para o continente. Isto é uma evidência, tal como eu disse na minha intervenção, em que posso ter falado muito depressa e, portanto, podem ter tido alguma dificuldade em acompanhar. É um facto, é uma característica minha, mas efetivamente são mais 60 euros, é um instrumento essencial de coesão que procura valorizar os salários mais baixos e continuar a dar responsabilidade às empresas e a todos para que contribuam para o aumento efetivo no final do mês em termos de liquidez. Do lado da agricultura, os fundos comunitários já não chegam para cobrir todos os custos e apoios cedidos ao setor primário através do POSEI. Nuno Maciel admite que o Governo Regional tem vindo a compensar o corte nos apoios que chegam desde Bruxelas. O valor que nós temos para o POSEI Agricultura, que são de cerca de 18 milhões de euros, já não chega para aquilo que nós colocamos, para os sobrecustos e a compensação que nós colocamos nessas fileiras. Já estávamos a colocar cerca de 4 milhões de euros do orçamento da região, portanto já estávamos acima dos 22 milhões e estamos com uma previsão de colocar mais 6 milhões de euros, ou seja, iremos para os 24 milhões de euros de compensação dos sobrecustos com o POSEI, o que significa dizer que 6 mais 4, estamos a falar de uma necessidade que andará próxima dos 10 milhões de euros. Oportunidade para o Secretário Regional de Agricultura e Pescas alertar de que o futuro da agricultura das regiões ultraperiféricas se decide cada vez mais no Parlamento Europeu. Efetivamente, às vezes andamos aqui a tratar das coisas muito por baixo e não temos a capacidade de perceber que o mais importante, de facto, e que onde se joga muito o futuro da nossa região, joga-se muito mais longe e muito mais distante. E é efetivamente uma preocupação muito grande que nós temos em relação ao futuro dos fundos comunitários, da política agrícola comum, da celebração ou não celebração, porque há aqui dúvidas, oxalá que não, digo eu, da celebração do acordo de Mercosul, que supostamente era para assinar em breve, e que felizmente a França está a tentar pôr um travão muito forte nessa mesma assinatura. E é essa dimensão política que muitas vezes nos falta e que também é importante trazermos a esta casa. Esta tarde decorre a votação final global das propostas de orçamento e PIDAR para 2026. O Marítimo empatou ontem com o Benfica B por 1-1 em jogo da 14ª jornada da Primeira Liga, mantendo-se na liderança. O primeiro golo do encontro surgiu aos 37 minutos, por intermédio de Martín Terrón. A resposta do Benfica B foi quase imediata, marcou 4 minutos depois, através de Joshua Winder. O resultado que podia ter sido diferente para o Marítimo, que quebrou assim um ciclo de 5 vitórias. O técnico Miguel Moita lamenta um golo mal anulado. Eu tinha a percepção que foi mal anulado, mas agora tenho a certeza absoluta que nos anularam esse golo e que, na verdade, não concordo nada com a decisão do árbitro. Não concordo que nós estivéssemos apáticos, porque nós pressionamos, nós reduzimos espaços, a atitude dos jogadores foi fantástica. Eu acho que nós não conseguimos ter o controle com bola que deveríamos. Acho que o Benfica B também equilibrou, então a gente tem que lhes dar um pouco de mérito também, mas nós com bola não conseguimos ser aquele Marítimo. Acho que perdemos muitas bolas, acho que não conseguimos fazer circular a bola e ir de um lado ao outro com qualidade. Acho que partimos um pouco o jogo também em determinados momentos e tudo isso deu um pouco de equilíbrio à primeira parte. Nelson Veríssimo, treinador do Benfica B, fez a análise a um jogo muito difícil. Tal como nós estávamos à espera, foi um jogo muito difícil. O Marítimo tem uma excelente equipa, individualmente e coletivamente, vem de um bom momento. Não é este empate que agora retira o brilho da prestação que o Marítimo está a fazer.
Julgo que tenha sido uma primeira parte equilibrada, duas equipas a quererem jogar. O nosso desafio era precisamente esse, era reconhecer todo o potencial e qualidade do Marítimo, mas de alguma forma também vir aqui discutir o jogo pelo jogo, sabendo não que isso é difícil, num contexto difícil. O estádio do Marítimo é um estádio mítico, é um clube com muito peso. Com este resultado, o Marítimo soma 30 pontos e mantém a liderança da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para este domingo, 21 de dezembro, viaja até ao norte do país para defrontar o Leixões. Estreia hoje às 7 da tarde no Teatro Municipal Baltasar Dias o Natal de Jack, com criação e direção artística de Juliana Andrade e direção musical de Nuno Felipe. O Natal de Jack conta a história de uma personagem que vive numa cidade monocromática, onde todos os dias é Halloween. Cansado da rotina cinzenta dos sustos, tropeçou Jack no mundo encantado do Natal e descobriu a sua magia, fascinado pelo espírito caloroso, pelas luzes brilhantes e pela alegria contagiante do Natal. Jack decide levar um pouco desse encanto e cor para o seu mundo a preto e branco. João Borges e Juliana Anjo, Jack e Sally, nesta peça, deixaram uma mensagem à TSF. Olá, eu sou João Borges e faço o papel de Jack no Natal de Jack. E devem vir a esta peça porque esta é a minha estreia no teatro musical e estou muito entusiasmado para que vocês vejam esta peça que está muito gira. Olá, eu sou Juliana Anjo e eu vou ser a Sally em O Natal de Jack e acho mesmo que devem ver esta peça porque, para além de ser feita com pessoas incríveis, por pessoas incríveis, é uma peça que nos ensina que todos nós podemos viver e temos um lugar no mesmo mundo e é isso. Venham ver o Natal de Jack. O Natal de Jack tem cerca de 60 minutos de duração, combinando humor, emoção e uma componente visual forte. A narrativa divertida e simbólica propõe uma reflexão sobre a importância da mudança e da capacidade de sonhar. Este projeto valoriza o talento artístico local, fomenta o espírito comunitário e promove a criação cultural madeirense. O espetáculo tem sessões de 17 a 19 de dezembro às 7 da tarde, no dia 20 de dezembro às 5 e também às 7 e no dia 21 de dezembro às 5 da tarde. As sessões de dia 20 às 7 da tarde contará com interpretação em língua gestual portuguesa e audiodescrição, garantindo a acessibilidade a todos os públicos.